Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce para comer de forma saudável, algo parece não estar bem, que aquele alimento que todos dizem ser uma maravilha acaba por lhe causar desconforto, um mal-estar inesperado, ou talvez até influenciar a sua energia ou o seu sono sem que perceba. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 60, quando o nosso corpo já não funciona exatamente como antes. Achamos que estamos a fazer o melhor. Seguimos conselhos de bem-estar. Mas há pequenos segredos escondidos em alguns dos alimentos mais elogiados. Alimentos que, de repente, podem virar-se contra nós, causando inchaço, problemas digestivos, inflamações ou até cansaço crônico. E nem sequer desconfiamos. É como se estivéssemos a tentar construir uma casa com tijolos que, sem saber, têm rachas invisíveis. A verdade é que o que era bom para nós aos 30 ou 40 pode já não ser a melhor opção aos 60, 70 ou mais. Neste vídeo, vamos desvendar 3 tipos de frutos secos muito populares. Aqueles que a maioria das pessoas considera super saudáveis, mas que, para quem já passou dos 60, podem estar a fazer mais mal do que bem. Vamos entender o porquê e o que fazer para proteger a sua saúde, a sua energia e o seu bem-estar. Fique conosco até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua forma de ver o que coloca no prato. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro tipo de fruto seco que, apesar de ser um favorito nacional e internacional, pode não ser o melhor amigo da sua saúde depois dos 60, especialmente se consumido de forma excessiva ou incorreta. Estamos a falar dos amendoins. Sim, aqueles que encontramos torrados e salgados em quase todas as reuniões familiares. Ou até mesmo na manteiga de amendoim que muitos gostam no pão. Parece inofensivo, não é um snack rápido, rico em proteínas. Até lhe chamam legume, mas a verdade é que para o nosso corpo, depois de tantos anos, os amendoins podem apresentar alguns desafios. O primeiro grande ponto a considerar é o seu potencial inflamatório. Os amendoins são ricos em ácidos gordos ômega 6. Ora, os ômega 6 são essenciais. O nosso corpo precisa deles. Mas o problema surge quando o seu consumo é desproporcional em relação aos ômega 3. Na dieta moderna, é muito comum termos um excesso de ômega 6 e uma carência de ômega 3, e este desequilíbrio pode promover a inflamação crônica no corpo. E a inflamação crônica, como já sabemos, é a raiz de tantos problemas de saúde que afetam a população mais velha, dores nas articulações, problemas cardíacos e até mesmo algumas doenças neurodegenerativas. Não estamos a dizer para nunca mais comer um amendoim na vida, mas sim para ter consciência de que o consumo diário e em grandes quantidades, especialmente dos amendoins torrados com óleos vegetais e cheios de sal, pode estar a alimentar um fogo inflamatório dentro de si. Pensemos no impacto digestivo também, para muitas pessoas com mais de 60 anos. O sistema digestivo já não é tão robusto como antes. As enzimas digestivas podem estar menos ativas. O trânsito intestinal pode ser mais lento. Os amendoins, com a sua pele e a sua composição, podem ser particularmente difíceis de digerir para alguns, levando a inchaço, gases, desconforto abdominal ou até mesmo exacerbar condições como a diverticulose. As lectinas presentes nos amendoins, por exemplo, são proteínas que podem, em algumas pessoas, irritar o revestimento intestinal, contribuindo para a tão falada permeabilidade intestinal, o que agrava a inflamação e pode levar a sensibilidades alimentares.
E há um ponto crucial que muitos desconhecem: a questão das aflatoxinas, os amendoins, devido à sua forma de cultivo e armazenamento. São suscetíveis à contaminação por fungos que produzem aflatoxinas. Estas são substâncias tóxicas que podem ser prejudiciais para o fígado e são classificadas como carcinogênicas. É claro que os controlos de qualidade são rigorosos, mas o risco existe, e para um organismo já com mais anos de uso, que pode ter uma capacidade de desintoxicação mais reduzida. Qualquer carga extra de toxinas é algo a considerar seriamente. Como podemos então lidar com os amendoins, se é um grande apreciador? A moderação é a chave. Opte por amendoins crus e orgânicos, se possível, e demole-os antes de consumir para reduzir o teor de lectinas e torná-los mais fáceis de digerir. Evite os amendoins torrados e salgados, que vêm cheios de óleos refinados e sódio em excesso. Pense nas alternativas em vez de manteiga de amendoim. Experimente manteiga de sementes, como de girassol ou de abóbora, ou outras opções de frutos secos que vamos abordar já a seguir. Lembre-se, o nosso corpo é uma orquestra complexa, e cada alimento que introduzimos toca um instrumento. Com os amendoins, o volume dos ômega 6 e o potencial inflamatório podem ser demasiado altos para a harmonia que o seu corpo precisa depois dos 60. Agora que já falamos dos amendoins, vamos passar para um outro tipo de fruto seco, que é uma verdadeira joia nutricional, mas que, ironicamente, pode tornar-se um problema se não for consumido com a devida sabedoria. Estou a falar da castanha do Pará. Ah, a castanha do Pará, tão elogiada pela sua riqueza em selênio, um mineral vital para a nossa saúde. E é verdade, o selênio é fantástico. É um poderoso antioxidante, essencial para a função da tiroide, para o sistema imunitário e até mesmo para a saúde cerebral. 1 ou 2 castanhas do Pará por dia são, para a maioria das pessoas, uma excelente forma de obter a dose diária recomendada de selênio. O problema surge, e é um problema sério. Quando se excede essa quantidade, a castanha do Pará é, de longe, a maior fonte alimentar de selênio que existe. Uma única castanha pode conter mais de 100 microgramas de selênio, o que já ultrapassa a dose diária recomendada para muitos adultos, que ronda os 55 microgramas. Se a dose recomendada é de cerca de 55 microgramas, e uma castanha já tem o dobro disso, imagine o que acontece se comer um punhado delas todos os dias, pensando que está a fazer um bem enorme à sua saúde. Pois bem, o excesso de selênio, uma condição chamada selenose, pode ser tão prejudicial quanto a sua deficiência. E para pessoas com mais de 60 anos, cujos sistemas metabólicos podem ser um pouco mais lentos a processar e eliminar o excesso de minerais, o risco de acumulação tóxica é maior? Quais são os sinais de selenose? Podem começar de forma sutil e tornar-se mais evidentes com o tempo. Um dos primeiros e mais visíveis sinais é a queda de cabelo, que se torna mais frágil e quebradiço. As unhas também podem ficar frágeis, com manchas brancas ou até mesmo cair. Outros sintomas incluem fadiga, dores musculares, irritabilidade, erupções cutâneas, problemas gastrointestinais como náuseas e vômitos, e num estágio mais avançado, até mesmo danos no sistema nervoso, com formigueiro ou dormência nas extremidades. Pense bem, se já tem alguma destas queixas e consome castanhas do Pará regularmente, talvez seja de altura de rever essa ingestão. É crucial entender que mais não é necessariamente melhor quando se trata de nutrientes como o selênio. O nosso corpo precisa de quantidade certa, nem a mais, nem a menos.
e para um mineral tão potente como o selênio. A margem entre a dose terapêutica e a dose tóxica é muito estreita. Por isso, a regra de ouro com as castanhas do Pará é a moderação extrema. 1 ou 2, no máximo, e não todos os dias. Talvez 2 a 3 vezes por semana. Ou alternar com outras fontes de selênio menos concentradas, como peixe, ovos ou carne. Não se esqueça também que a concentração de selênio nas castanhas do Pará pode variar muito, dependendo do solo onde foram cultivadas. Então, mesmo uma única castanha pode, por vezes, conter uma quantidade assustadora de selênio. É uma lotaria que não vale a pena jogar se já passou dos 60 e o seu corpo está mais sensível a desequilíbrios. E falando em equilíbrio, vamos passar para o terceiro tipo de fruto seco, que também é um favorito de muitos e que parece a imagem da saúde, mas que para algumas pessoas, especialmente após os 60, pode trazer alguns dissabores. Este fruto seco são as amêndoas. As amêndoas são adoradas pela sua versatilidade, quer seja em leite de amêndoa, farinha de amêndoa, ou simplesmente como um snack crocante. São ricas em vitamina E, magnésio, fibras e proteínas vegetais. Parecem perfeitas, certo, mas, como tudo na vida, há sempre um mas. Para um segmento significativo da população mais velha, o consumo de amêndoas em excesso pode estar ligado a problemas renais. Mais especificamente, a formação de cálculos renais ou pedras nos rins. O grande vilão aqui são os oxalatos, as amêndoas, especialmente com a sua pele. São bastante ricas em oxalatos. Os oxalatos são compostos naturais que se encontram em muitos alimentos e para a maioria das pessoas. São excretados na urina sem problemas. No entanto, em indivíduos suscetíveis, ou seja, aqueles que têm uma predisposição para a formação de cálculos renais, ou aqueles que já tiveram pedras nos rins anteriormente. Os oxalatos podem ligar-se ao cálcio e formar cristais que acabam por se transformar em dolorosas pedras, e é importante lembrar que a prevalência de cálculos renais aumenta com a idade, se já teve um episódio de pedra nos rins. Sabe o quanto é agonizante? Para evitar que se repita, é crucial ter atenção à ingestão de alimentos ricos em oxalatos, e as amêndoas estão no topo dessa lista. A quantidade é fundamental aqui. Comer umas poucas amêndoas de vez em quando provavelmente não será um problema. Mas se o seu dia inclui leite de amêndoa no pequeno almoço, um punhado de amêndoas como snack a meio da manhã, e talvez até farinha de amêndoa em alguma receita à noite, a sua ingestão de oxalatos pode acumular-se rapidamente. Além dos oxalatos, as amêndoas, especialmente com a pele, podem ser difíceis de digerir para algumas pessoas mais velhas. Tal como os amendoins, a pele das amêndoas contém fitatos e taninos, que podem inibir a absorção de nutrientes e causar desconforto digestivo, como inchaço e gases. Se gosta de amêndoas e quer continuar a consumi-las, há formas de minimizar estes efeitos. Uma boa estratégia é optar por amêndoas sem pele, ou melhor ainda, demolhá-las e depois retirar a pele. O processo de demolhar também ajuda a reduzir o teor de fitatos e torna-as mais fáceis de digerir. Se tem histórico de pedras nos rins ou está preocupado com os oxalatos, consulte o seu médico ou um nutricionista para uma dieta personalizada. Existem muitas outras opções de frutos secos com baixo teor de oxalatos que pode incluir na sua alimentação, como as nozes, que são ricas em ômega 3, ou as avelãs. Pense sempre no seu corpo como um jardim que precisa de ser cuidado com carinho e atenção especial
em cada fase da vida. O que faz bem numa estação pode não ser o ideal noutra. Então, ao longo desta conversa, percebemos que mesmo os alimentos que são geralmente elogiados pela sua saúde podem ter os seus próprios desafios, especialmente para nós. Depois dos 60, falamos dos amendoins e do seu potencial inflamatório e das aflatoxinas, lembrando-nos que o que é popular nem sempre é o mais adequado em grandes quantidades. Depois, mergulhamos no fascinante e por vezes perigoso mundo das castanhas do Pará, onde a linha entre o benefício e a toxicidade do selênio é incrivelmente tênue. E a moderação é a nossa maior aliada. E, por fim, desvendamos as amêndoas, que, apesar de ricas em vitaminas e minerais, podem ser um inimigo oculto para os nossos rins devido ao seu teor de oxalatos, especialmente para quem já tem uma predisposição. O que fica desta conversa, acima de tudo, é que a chave para uma vida longa e saudável não reside em dietas radicais ou na eliminação total de alimentos, mas sim no conhecimento, na moderação e, o mais importante de tudo, em ouvir o seu próprio corpo. O seu corpo é único, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Pequenas mudanças nas nossas escolhas diárias, como a forma como preparamos os alimentos, a quantidade que consumimos e a atenção aos sinais que o nosso corpo nos envia, podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde e bem-estar. Não encare estas informações como proibições, mas sim como um convite à reflexão e à personalização da sua alimentação. É sobre fazer escolhas conscientes que apoiem o seu corpo na fase da vida em que se encontra. Lembre-se, cada passo que damos em direção a uma alimentação mais consciente é um investimento no nosso futuro, na nossa energia, na nossa clareza mental e na nossa capacidade de desfrutar cada momento com vitalidade. Não se sinta sobrecarregado. Comece devagar. Talvez hoje decida reduzir a quantidade de amendoins salgados e opte por uma versão mais natural. Ou passe a comer apenas uma castanha do Pará algumas vezes por semana em vez de um punhado diário. Ou ainda, experimente demolhar as suas amêndoas antes de as consumir. Cada pequena alteração conta e acumula-se para um grande impacto na sua saúde geral. O importante é o movimento, o desejo de aprender e de se cuidar cada vez melhor. A sua saúde é o seu maior tesouro e merece toda a sua atenção e carinho. Gostaríamos muito de saber a sua opinião e as suas experiências. Já sentiu algum destes problemas com estes frutos secos? Tem alguma dica para partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. A sua partilha pode ser muito útil para outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se este vídeo foi útil para si e o ajudou a ver a sua alimentação de uma nova perspectiva, por favor, dê um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos com mais dicas valiosas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60. A nossa missão é ajudá-lo a viver a sua melhor vida em todas as idades, com mais energia, mais saúde e mais alegria. Até já! E cuide bem de si. Viva a sua melhor vida em cada idade.